Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Nayla Soler e hoje eu quero falar sobre replicatas, a diferença entre replicata biológica e replicata técnica. A replicata biológica são amostras obtidas de amostras biologicamente separadas. Então, por exemplo, se eu estou estudando um tecido tumoral de camundongo, então a replicata biológica seria retirar o mesmo tecido de camundongos diferentes, porque eu quero observar o mesmo fenômeno biológico em todos os camundongos que eu for usar. Isso é replicata biológica porque você está observando esse fenômeno biológico em diferentes animais, independente do animal em si, né? É algo que acontece por conta de determinada condição. No caso, é uma doença, supondo que todos os camundongos estejam doentes, tenham algum tipo de câncer, alguma coisa assim. Outro exemplo, diferentes amostras do mesmo tumor. É replicata biológica, porque eu espero que eu encontre o mesmo perfil, por exemplo, se eu estiver estudando expressão gênica, o mesmo perfil de expressão gênica em todas essas amostras. Outro exemplo, diferentes células cultivadas separadamente. Então, eu tenho ali várias garrafinhas de determinada célula e elas são cultivadas separadamente. Eu vou lá e coloco um reagente em cada garrafinha, o mesmo reagente. Eu espero que eu observe o mesmo fenômeno em todas as garrafas, se as células forem da mesma linhagem. Então, eu estou esperando observar um fenômeno biológico em todas as garrafas de célula, mesmo que elas tenham sido cultivadas separadamente, supondo que elas são da mesma sabendo que elas são da mesma linhagem celular. Então, na replicata biológica, a gente tem duas fontes de variação. Primeiro é a variação do operador. Então, por exemplo, se eu vou retirar uma amostra dessas garrafas e eu vou fazer análise de expressão gênica, a pipetagem pode ser uma fonte de variação. Se eu for fazer alguma diluição, pode ser uma fonte de variação, e que é algo que a gente pode controlar, que a gente pode minimizar com boas práticas no laboratório. Por outro lado, tem as fontes de variação que a gente não pode controlar, que é a própria variação da célula, do meio, do animal. Então, se eu estou estudando o tumor em algum tecido em diferentes camundongos, pode ser que mesmo que os camundongos sejam todos da mesma linhagem, sejam todos do mesmo sexo, mesma idade, do mesmo lote, do mesmo fabricante, do mesmo biotério, mesmo que seja tudo muito parecido, muito igualzinho, né, digamos assim, pode ser que um camundongo responda a esse tumor diferente do outro. Então, só que essas são variações que a gente não consegue controlar. E mais um motivo pra gente fazer replicata biológica, porque você pega no mínimo 3 ali e observa, se um estiver fora do padrão, tudo bem, você não vai fazer só com um, né, ou com 2, você vai pegar ali de 3 em vários tempos, em vários estágios e assim por diante. E na replicata técnica, é como se a gente fizesse 2 tratamentos para a mesma amostra. Então, por exemplo, se eu estiver analisando o sangue de camundongo, eu quero observar se o sangue reage a determinado composto, se o sangue tem alguma reação com determinado reagente que eu coloque. Então, a minha replicata biológica vai ser pegar o sangue de 3 camundongos, por exemplo. E aí, porque eu quero observar que, de fato, o fenômeno que eu estou esperando que ocorra vai ocorrer em todos esses camundongos, no sangue de todos eles. Essa é a replicata biológica. A replicata técnica é eu fazer isso em 2 tubinhos de sangue diferentes. Por exemplo, eu vou alicotar ali e vou fazer o tratamento diferente, o mesmo tratamento, 2 vezes na mesma amostra. No caso, eu vou dividir a amostra, né? Isso é a replicata técnica. E aí tem a fonte de variação biológica também, que já vem da replicata biológica. E tem aí, acho que um ponto mais importante da replicata técnica é a variação do operador. Se você está pipetando certinho, se você fez a diluição corretamente. E aí, você vai fazer esse tratamento em cada uma das amostras. Se for extração de RNA, vai extrair dessas 2, então você espera que o perfil de genes ali seja o mesmo nas replicatas, né? Tanto nas biológicas quanto na replicata técnica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que é isso. Eu tô fazendo essas aulas de... É claro que essa aula serve para todo mundo que queira entender a diferença de uma replicata biológica e a replicata técnica, né? Mas eu quero quis publicar essa aula já,
porque eu tô preparando uma playlist de expressão diferencial de genes, e a questão das replicatas, a quantidade de replicatas que a gente usa, a definição de replicata biológica e replicata técnica, tem que estar muito fresca na cabeça de vocês para vocês entenderem o restante das análises, né, que é a parte da transcriptômica. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!